Queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 5, e nós vamos manter as nossas Bíblias abertas, porque esse será o texto que nós usaremos para a nossa breve reflexão de hoje à noite. Provérbios, capítulo 5, nós estaremos estudando esse texto, mas antes, irmãos, vamos a uma palavra de oração para que o Senhor nos conceda a graça. Amém? Senhor, nós amamos o Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de subirmos à Tua casa e rogamos ao Teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor trate conosco dentro desse assunto tão delicado, de modo que nós venhamos a guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que porventura o Senhor vier a nos propor aqui. Fala conosco de uma maneira simples e objetiva, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia, para que todos possamos, ó Pai, finalmente assimilar esse material, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós pensaremos um pouco hoje à noite acerca da infidelidade, do pecado moral. E vamos pensar também acerca das terríveis consequências desse pecado. Antes de nós iniciarmos o nosso breve estudo nesse capítulo 5 de Provérbios, vamos a algumas informações introdutórias para nos nivelar a esse assunto. A primeira informação: foi o próprio Deus quem instituiu o nosso enlace matrimonial, o nosso casamento. Nós estamos no culto família e oração, portanto vamos pensar um pouco acerca desses parâmetros que norteiam as nossas famílias. Um primeiro ponto introdutório seria esse: por mais óbvio que pareça, nós precisamos sempre nos ater ao fato de que Deus instituiu o casamento. Nós observamos isso no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando o Senhor nos assevera assim por meio do seu servo Moisés: por isso leva em consideração a maneira como o homem foi criado, as responsabilidades que ele recebeu, a forma como a mulher foi criada e concedida sob a responsabilidade do homem, de modo que esse por isso leva em consideração a maneira com que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O segundo ponto: quando esse projeto foi estabelecido por Deus, a união do homem com a mulher para a multiplicação dos demais seres humanos, de modo a expandir o reino de Deus e manifestar a sua glória, Deus o instituiu para que o homem viesse a relacionar com uma mulher, obviamente, e esse relacionamento deveria ser monogâmico. O que isso significa? Que para um homem deve haver apenas uma mulher. E há inúmeros princípios bíblicos que nos ensinam isso. Por exemplo, Êxodo, capítulo 22, versículo 14. Não adulterarás, é um dos grandes mandamentos do Senhor. Não cobiçarás a mulher do próximo, dentro do mesmo contexto dos 10 mandamentos, duas orientações a um relacionamento entre homem e mulher e a monogamia. Portanto, Deus está preocupado com isso. Num terceiro momento, nós temos que o homem deve se unir matrimonialmente à sua esposa, porque ao tempo em que ele se une matrimonialmente à sua esposa, ele também está realizando uma aliança para com o próprio Deus. A meu ver, irmãos, dentro da nossa geração, esse terceiro ponto é o mais negligenciado, porque pelo fato de, enquanto igreja, e eu me refiro a todo o povo do Senhor, que se espalha sobretudo pelo Brasil, que é basicamente o raio de atuação que nós conhecemos, nós não queremos, por óbvio, generalizar a pessoas preciosas, que têm uma visão sadia, correta do que significa o casamento, mas, grosso modo, sobretudo dentro daquilo que eu tenho percebido na minha própria realidade, esse terceiro ponto é o ponto que é mais negligenciado. As pessoas não conseguem perceber que dentro do casamento se institui uma aliança não meramente entre o homem e a mulher, que são os nubentes, mas sobretudo entre aquele casal e o próprio Deus. E o homem faz às vezes do representante perante Deus dessa união. De modo que o que nós temos aqui é uma velha teologia, que foi muito festejada até o período puritano, mas que depois perdeu muito em evidência, pelo fato de que a nossa teologia caminhou por outros patamares e as pessoas deixaram de produzir literatura quanto a isso, enfim. Mas o que seria essa teologia? Aquilo que os nossos irmãos teólogos do século XVIII chamavam de teologia do pacto. O homem como representante federativo da sua família. Grosso modo, como nós podemos observar isso nos dias atuais? Por exemplo, eu me casei com Raíssa, nós constituímos família. Nós somos a família Nascimento. E eu sou o representante, eu sou o cabeça dessa família. Por óbvio que eu respondo pelos meus pecados, de Jamerson no singular,
Raíssa responde pelos pecados dela, Raíssa no singular, mas no que diz respeito à nossa família, aos nascimentos, eu sou o cabeça. Então eu sou o representante. No pecado da minha família, a responsabilidade é minha e as consequências diz respeito a todos nós. Para tentar lançar mais luz a esse ponto, pense em Adão. Há pessoas que têm dificuldade de compreender a maneira como elas absorvem o pecado de Adão, como elas são punidas por Deus por conta da transgressão de Adão. Mas o que nós temos representado em Adão é justamente esse princípio federativo, esse princípio comunitário. Em Adão, que era um homem, nós tínhamos representada toda a humanidade. Se ele representava toda a humanidade, no pecado de Adão, todos nós pecamos. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Depois vem Jesus. Jesus seria o segundo Adão, representando também a humanidade, só que com a missão de purgá-la dos seus pecados, perdoar aqueles que seriam confiados a ele por conta da soberania do Deus Pai Todo-Poderoso. De modo que no sacrifício de Jesus, ele representava federativamente. Essa palavra federativa, federal, significa comunitário, pactual. Jesus representava, na pessoa dele, todos aqueles que seriam por ele salvos. Enquanto marido de Raíssa, eu represento a minha família perante Deus. E eu fiz um pacto com Deus, dando a minha palavra ao pastor Rony, as testemunhas constituídas, o pastor Euder estava lá também, e demais irmãos preciosos que ali se encontravam, de que no final da minha jornada com Deus, eu apresentaria a Raíssa, preste atenção a essas palavras, como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. De modo que todos os pecados que porventura venham alienar a minha família são de responsabilidade minha, Deus cobrará de mim. Na proporção em que o ministro do Evangelho apresentará a noiva de Cristo, que lhe foi confiada quando ele se tornou pastor, eu apresentarei a minha família a Deus, e os demais irmãos aqui casados também apresentarão a sua família. E por isso, irmãos, eu tenho me preocupado tanto com teologia bíblica de casamento, porque, a meu ver, e eu nunca quero generalizar, e eu até vou parar de falar isso, porque eu creio que os irmãos já perceberam que eu não estou colocando todo mundo aqui num balaio só, mas, grosso modo, nós temos, irmãos, uma teologia bíblica de casamento muito frágil, e os nossos rapazes não têm ideia do que eles estão fazendo quando estão se casando, e a nossa teologia tem o poder de nortear toda a nossa vida. E isso traz implicações, sobretudo, à vida da moça que vai ser confiada espiritualmente àquele rapaz, que tem a missão de apresentá-la a Deus como uma igreja gloriosa. Então, esse terceiro ponto, na minha opinião, é um ponto que é profundamente negligenciado. Sobretudo quando Jesus caminhou pelas estradas empoeiradas lá da Judéia, da Galileia. Os doutores da lei não tinham uma profundidade acerca desse tipo de teologia. Lá em Mateus capítulo 19, eles indagam a Jesus acerca da visão que Jesus tinha quanto ao casamento. E percebam se a visão de Jesus não é a mesma visão dos puritanos e a visão que eu tento adotar nos dias atuais. Os doutores da lei se aproximam de Jesus, lhes indaga acerca do casamento, e o contexto é esse. Mateus 19, 3. Vieram os doutores a Jesus e experimentaram dizendo: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu o Senhor Jesus: não tendes lido que o Criador, desde os princípios, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Essa questão do pacto que nós fazemos com Deus tem a ver com essa só carne aqui. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa uma só carne é justamente o exemplo que eu dei da família Silva, da família Santos, da família Nascimento. O apóstolo Paulo, elaborando sobre esse mesmo contexto, vai dizer: grande é este mistério, mas para que vocês não especulem demais, eu me refiro ao homem como um tipo de Cristo e à esposa como um tipo de igreja, uma auxiliadora idônea. Grande é este mistério, mas eu quero dizer que eu estou aqui fazendo menção a Cristo e à igreja. O homem casado como um tipo de Cristo e a esposa dentro do casamento como uma auxiliadora idônea, que perfaz, irmãos, um tipo da igreja. E essa teologia é belíssima. Quarto ponto: Deus estabeleceu consequências para os que forem achados infiéis quanto a este pacto e a essa aliança. Percebam, no meu entendimento, quando o homem se casa, ele está replicando a aliança que ele tem com Deus.
Vocês lembram? Efésios capítulo 5, Mateus capítulo 19, Gênesis capítulo 2. Quando o homem ou a mulher se tornam infiéis dentro do casamento, essa aliança é quebrada. E não existe nenhuma outra consequência para o pecado, senão a morte. Não é isso? O salário do pecado é a morte, e Deus não faz distinção quanto a pecado. De modo que, lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto tanto o adúltero como a adúltera. O que nós percebemos aqui? A morte como um símbolo da quebra da aliança. O pacto foi rompido. E aquela pessoa é réu de condenação. Eu não quero dizer, irmãos, que esse pecado é imperdoável. Eu quero acreditar que se o arrependimento for tão notório, tão público, tão premente, quanto as consequências desse pecado, que de fato há arrependimento ali. Mas as consequências para esse pecado, irmão, requerem outros desdobramentos. E até Jane me procurava e dizia o seguinte: pastor, fale sobre novo casamento. E eu dizia assim para a Jane: meu irmão, eu tenho uma visão assim, meio que, sabe, um pouco singular quanto ao novo casamento, irmãos. Então vamos amadurecer mais essa teologia bíblica de casamento, depois a gente conversa sobre a minha ideia de novo casamento, tá bom? Mas só para adiantar para os irmãos, eu não vejo que o novo casamento é tão simples como as pessoas imaginam, não, porque eu levo em consideração toda essa carga aqui. Se não houvesse arrependimento premente, público, notório, quais são as consequências? Ora, fora ficam os cães, Apocalipse 22:15, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Por impuro, leia-se aquele que quebra esse tipo de aliança aqui. Portanto, Deus está colocando o adúltero, perceba como é forte essa conotação de Apocalipse capítulo 22, junto com os cães. A palavra cão, dentro do contexto judaico em que o Antigo e o Novo Testamento foi escrito, aponta a pessoa mais abjeta, mais desmoralizada que você possa imaginar. O pior adjetivo que um judeu podia dar a um ser humano seria chamá-lo de cão. Esse cachorrinho que vive na sarjeta. Então, o escritor do Apocalipse está partindo daquela pessoa mais devassa que você possa imaginar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e todos os demais que amarem e praticarem a mentira. Portanto, essa é a visão que Deus tem, à luz das Escrituras, perante esses textos que nós estivemos usando aqui, acerca do enlace matrimonial. E pelo fato de Deus ter uma visão tão sublime acerca do casamento, irmãos, nós devemos ponderar sobre a preciosidade deste projeto maravilhoso que Deus nos confiou. O casamento é um projeto maravilhoso porque ele foi pensado no coração de Deus. E Deus externa para nós a ideia de amor que Ele concebia a princípio em seu próprio coração, nos permitindo casar. Quando nós nos casamos, irmãos, levando em consideração todos os preceitos bíblicos, o casamento se torna uma espécie de antessala do céu sobre a face da terra. O problema, e vocês lembram, né, daquela pregação anterior, é que nós queimamos etapas, e por queimar etapas, nós nos frustramos no casamento e começamos a replicar esses ditos populares que em nada corroboram o pensamento bíblico. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Se eu me divorciasse, eu não me casava nunca mais. Se eu me tornasse viúvo, nunca mais eu caía nessa armadilha. Eu preferia, sei lá, 30, 40, 50 anos de cadeia, porque agora eu estaria livre. As pessoas completam 20, 30, 40 anos de casado, e a brincadeira é: eu preferia estar preso, porque agora eu estava livre. Quando nós brincamos dessa maneira, nas entrelinhas dos nossos ditos populares, nós estamos dizendo que Deus fracassou quanto ao casamento, que Ele pode ter sido perfeito quanto a todos os demais projetos, menos quanto ao casamento, e nós sabemos que tudo que Deus fez é bom e perfeito e maravilhoso, e Deus deve obrigatoriamente ser glorificado no casamento. Agora, meu irmão, se você é imperito em sua teologia e não está preparado para casar, infelizmente Deus não pode carregar o seu fardo. Você tem que se responsabilizar pelas consequências danosas das suas atitudes. Mas já que nós somos pessoas casadas, ou prestes a casar, ou almejamos o casamento,
nós devemos ter cuidado quanto à infidelidade. Então, que esse ponto fique claro. Eu promovo o casamento, eu creio que o casamento serve para a maior glória de Deus, eu creio que pessoas que se casaram bem, à luz das Escrituras, respeitando a Deus, a sua liderança espiritual, aos seus pais, demais pessoas preciosas, são pessoas que inevitavelmente serão felizes, eu não tenho dúvidas disso. Mas quando elas se casam mal, há consequências. Contudo, irmãos, hoje à noite nós vamos pensar acerca da infidelidade. Nós já estamos aqui nivelados dentro desse entendimento bíblico. Então vamos pensar sobre os terríveis males da infidelidade. Lá em Provérbios capítulo 5, Salomão nos diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria e à minha inteligência inclina os teus ouvidos. Salomão inicia dizendo que o que ele está prestes a nos ensinar é algo que nós devemos prestar toda a atenção. Ele diz: atende à minha sabedoria. Ao que eu estou prestes a lhe ensinar, incline os seus ouvidos. Porque nós devemos dar ouvidos à sabedoria deste homem chamado Salomão. No capítulo 4 de Provérbios, no versículo 6, ele diz assim: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Com tudo que você possui, adquira o conhecimento. Estime a sabedoria e ela lhe exaltará. Se você a abraçar, ela lhe honrará. Ela dará à sua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória ela te entregará. Portanto, o homem deve buscar a sabedoria. O homem deve buscar ser sábio, a recompensa para aquele que tem discernimento. Portanto, Salomão diz: meu irmão, aguce o seu discernimento espiritual, porque o assunto aqui é importante. Dê ouvidos, faça com que a sua inteligência perceba a importância do que eu estou prestes a lhe ensinar. E por que ele está preocupado com isso? O versículo 2, ele diz: para que se conserve a discrição. A finalidade da sabedoria e do discernimento aponta para o que Salomão chama de discrição. E para que, consequentemente, os teus lábios guardem o conhecimento. No entendimento de Salomão, o que seria essa discrição? Seria a proteção do bom caráter. Salomão aponta para a capacidade que Deus nos concede de não fazer concessões. O homem discreto é aquele homem que, grosso modo, sabe entrar e sair. Ele sabe como se portar. E a isso nós chamamos de discrição. É interessante notar, irmãos, que uma das primeiras coisas que a infidelidade ataca é a discrição do homem. A consumação da infidelidade geralmente ocorre depois de uma série de pequenas concessões. O homem passa a ser indiscreto. Ele é indiscreto no seu olhar, ele é indiscreto no seu comportamento, ele passa a se policiar, ele não mais está preocupado se Deus é a testemunha, ele agora não se preocupa mais com Deus, ele se preocupa muito mais com o próximo, e grosso modo ele está dizendo: se alguém que exerce autoridade sobre mim, ou que não me conheça na intimidade e não estiver aqui, eu posso fazer com que os meus olhos campeiem por locais que lhe causem prazer. Esse é o homem indiscreto. E Salomão diz que nós devemos fugir dessa indiscrição. Mas que para nos protegermos contra o adultério, nós devemos ter certeza absoluta de que permanecemos discretos. E para tanto nós precisamos desse conhecimento, que é a capacidade de ponderar a boa doutrina, de saber onde nós estamos colocando os nossos pés. É a perspicácia que Deus nos dá de produzir discernimento. Paulo elabora isso de uma maneira maravilhosa quando ele nos ensina a diferença entre aquele que vai estar no céu com Jesus e aquele que não vai estar. Isso em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que trata da doutrina da perseverança dos santos, nada mais é que uma miscelânea de ponderações acerca daqueles que são salvos e aqueles que não são. Então Paulo diz assim: se você viver segundo a carne, e ele se refere àquele que não é salvo, ele diz: você estará caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito, e só os regenerados, só os crentes, só os eleitos possuem o Espírito, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, Salomão está nos dizendo que nós devemos estar atentos às suas palavras, porque essa distinção, unida a esse conhecimento da palavra, nos fará angariar as ferramentas, as armas que nós precisamos para não nos inclinarmos às concessões da infidelidade, mas lutarmos contra ela para a maior glória de Deus.
Ou seja, se você lutar contra as investidas sutis dos desejos da carne, eles certamente não terão domínio sobre você. Jó era um homem reto, íntegro, discreto, sábio, temente a Deus e que se desviava do mal. Em dado momento, Jó nos dá um insight, um vislumbre do relacionamento que ele tinha para com Deus, e Jó levava fidelidade em consideração. Ele diz assim, Jó 31, Felipe parece uma metralhadora ali. Versículo 1, palavras de Jó: fiz aliança com os meus olhos. Essa palavra aliança é o ponto 3 da minha introdução. Eu fiz um pacto com Deus. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? Eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? E ele continua: que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso essa não é a perdição do iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Nas entrelinhas, o que Jó está dizendo é: eu não seria um homem de Deus se não tivesse uma vida santa. Que espécie de líder eu seria para a minha família se eu traísse a minha esposa por meio da vitrine da minha alma, que são os meus olhos? E para além de tudo isso, Jó está nos asseverando que Deus, que nos sonda e nos conhece, sabe exatamente o que os nossos olhos têm distinguido. E o conselho que eu estou dando para vocês hoje à noite é: não façam concessões. Ninguém nunca cai no pecado moral de uma vez, as pessoas não desabam dessa maneira, elas vão fazendo breves concessões. Vão dizendo para si mesmas que não há problema nenhum em rir daquela piada, em salvar aquele contato, em responder aquela mensagem privada, em ter aquela pessoa no hall de amizades, em almoçar no lugar público, e nós vamos, irmãos, fazendo com que aquela voz que nos orienta se torne cada vez mais exígua, ínfima, e daí a pouco estamos tão cauterizados, a ponto de até justificarmos o nosso pecado perante Deus, que infelizmente não varre sujeira para baixo do tapete. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, Jó está nos orientando a sermos homens e mulheres tementes a Deus. Portanto, sem dúvida alguma, este comportamento, discrição, mais conhecimento, sabedoria, será para nós, segundo Salomão, uma poderosa armadura contra as sutilezas do pecado. Porque o pecado, irmãos, é sempre doce aos olhos. E num primeiro momento, quando nós estamos no princípio das concessões, nós achamos, ou pelo menos falamos para nós mesmos, que não há nada de errado. E Salomão diz isso no versículo 3, quando ele pondera da seguinte maneira: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite, por óbvio. A palavra Satanás, irmão, significa, na língua que o Novo Testamento foi escrito, a palavra perasmós, que grosso modo seria o ardiloso, o tentador. Mas a palavra que mais, assim, a meu ver, denota esse termo grego seria o estrategista. Portanto, o que Salomão está nos dizendo é que esse inimigo que vem para matar, roubar e destruir, ele nunca vai te atacar num determinado momento em que você se encontra ali forte, resiliente. Pelo contrário, percebam quais são, né? Muito obrigado, meu irmão. As justificativas das pessoas que infelizmente caem no pecado moral: eu estava num momento de fragilidade, eu não tinha um bom contato sexual com o meu cônjuge, eu vinha de um momento difícil, a minha empresa estava com problemas, e aquela pessoa surgiu como que um anjo de Deus com as suas palavras doces, e me deu um ombro, e eu quero acalentar você, ninguém te ama, ninguém te vê, mas eu sou esse anjo de luz que Deus trouxe para te conduzir. É o que Salomão está dizendo. Os lábios dessa mulher, leia-se homem, tá bom? Como Salomão está escrevendo em um contexto específico, ele sempre vai usar o homem na primeira pessoa, mas vocês sabem que isso aplica a homem e a mulher, tá certo? Porque os lábios da mulher, do homem adúltero, destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Lembre da Dalila colocava Sansão no colo, e acariciava Sansão e dizia: Sansão, você não me ama.
Irmãos, a exegese não permite isso, mas se eu pudesse fazer até uma pantomima, quem sabe aqui, replicando o biquinho que Dalila fazia, e Sansão estava ali como um passarinho engaiolado, procurando satisfazer aquela donzela, que de santa não tinha absolutamente nada, e as concessões estavam sendo feitas, e daqui a pouco está lá um grande corifeu da fé, completamente envergonhado. O que nós aprendemos? Que a lua de mel com a Jezabel é prazerosa, mas o seu efeito é passageiro e as suas consequências são eternas. A traição, irmãos, são 5 minutos para se viver e 50 anos para se arrepender. O mote do traído ou do traidor, do adúltero é: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Não é sem causa que o glamour da cama adúltera é comparado ao prazer de Esaú. Esaú era aquele personagem bíblico que trocava tudo que ele tinha de mais precioso por 2, 3 minutos de satisfação. Ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de sopa, depois perdeu a bênção do Senhor por conta dos ardis do seu irmão, levando em consideração a sua morbidez, a sua frieza espiritual. Então o adúltero ele vive dessa maneira: satisfação por um breve momento e perturbação para toda uma vida. E como nós percebemos isso? Através dos princípios que Salomão estabelece para nos mostrar que a infidelidade causa ruína, é um abismo que vai tragar as nossas almas eternamente. Ele diz assim, versículo 4: se os seus lábios são lisonjeiros e mais doces que o mel, o fim dela é amargoso como um absinto e agudo como uma espada de 2 gumes. O fim é amargoso como um absinto. O absinto é a bebida alcoólica que possui o teor mais nefasto para a saúde humana. Veneno para aqueles que possuem uma saúde mais frágil. Portanto, é dessa maneira que ele compara os lábios dessa mulher. Veneno. Uma afiada espada de 2 gumes, e por conta do poder dessa espada, pouquíssimos são aqueles que conseguem desvencilhar-se desse pecado, reconstruir a sua vida e limpar o seu nome. O Senhor Jesus não brincava quando nos asseverava que esse é um caminho de morte. Por quê? Versículo 5: os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. O número de crimes passionais cresce a cada ano. Milhares de pessoas, sejam homens ou mulheres, estão perdendo a sua vida, quando muito a sua liberdade, por conta desse tipo de pecado. O Brasil, por exemplo, ocupa o 5º lugar no mundo em número de homicídios relacionados a crimes passionais. Vocês têm uma ideia do que isso significa, irmãos? Provérbios capítulo 6, vamos lá, Felipe, versículo 27. Tomará alguém fogo no seio, sem que as tuas vestes se incendeiem? Andará alguém sobre as brasas, sem que seus pés se queimem? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Segundo dados, irmãos, oriundos do ano de 2021, o número de casais que se divorciou no Brasil beirou o número de 77.112 casais. Agora multipliquem 77.112 casais por pelo menos um filho. Cerca de 78 mil crianças em um lar desfeito. 2 filhos, 150 mil, por aí vai, irmãos. As consequências são inimagináveis. Salomão não brincava quando dizia que os seus pés conduzem ao inferno. Quantas almas eternas não amargaram esse triste fim? O escritor do Apocalipse foi enfático: fora ficam os adúlteros. E por que os efeitos são tão danosos? Versículo 6. Ela ou ele não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe o que faz. O adúltero que sai à caça do tolinho é como o laço do passarinheiro, que está ali preparado, procurando aquele desavisado pisar naquela armadilha e cair. No Provérbio capítulo 6, versículo 32, Salomão diz assim: o que adultera com uma mulher, ou aquela que adultera com um homem, está fora de si. Agora perceba o que ele diz no verso 32 ainda: só mesmo quem quer arruinar-se
é quem pratica esse mal. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Sabe por que Salomão diz que o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará? É que por mais que você tente reconstruir a sua vida, o homem não tem misericórdia. Daqui a 20 anos, se você conseguir reconstruir a sua família, ter de volta o amor do seu cônjuge, o respeito dos seus filhos, você vai ser convidado para ir pregar, quem sabe, por um milagre lá no fim do mundo. E uma pessoa que faz parte daquela comunidade onde você vai pregar, vai perguntar para um terceiro, quem vai pregar no próximo domingo? Aí alguém vai dizer, o fulaninho. E a pessoa vai dizer, qual? Aí vai dizer, é aquele que traiu a mulher. Por que foi que Davi preferiu cair nas mãos de Deus, irmãos? Porque o homem não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Davi, irmãos, era o ungido do Senhor. Alguém a quem Deus amava profundamente. Contudo, ao cometer adultério com Batseba, o amor que Deus sentia por ele não foi suficiente para afastar de Davi as consequências do seu pecado. Não há dúvida de que Davi foi perdoado. Em vários momentos, Davi funciona como um tipo de Cristo. Alguém que lança luz, no seu contexto histórico, ao Messias que viria. Mas quando Deus se refere a Davi acerca das consequências, irmãos, é de você estremecer. Porque Deus é muito santo. E Ele diz assim, agora, pois, jamais, você tem ideia do que essa palavra significa? Jamais se apartará a espada da tua casa. 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Porque você me desprezou. Você consegue ver a quebra da aliança aqui? Você me desprezou, tomando a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Então assim diz o Senhor, consequências do pecado de Davi, da infidelidade de Davi. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Eu vou pegar as tuas mulheres à tua própria vista e vou dar ao teu próximo. E ele terá relações com ela na presença de todos, porque aquilo que você fez escondido, eu vou fazer com você à plena luz. Você tem ideia do que isso significa? Portanto, meus irmãos, nós estamos diante de algo que é muito sério. Quebrar a aliança com Deus não é comprar no mercadinho e não pagar. Se do ponto de vista da etiqueta e dos bons costumes, isso já é vexoso, vergonhoso, imagine, irmãos, romper a palavra com o próprio Deus. Vocês acham que um casamento é pouca coisa? Um representante do Senhor, alguém que foi separado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino, cobrando de você responsabilidade, você me dá a sua palavra e você diz sim. Você, minha irmã, entende o que está acontecendo aqui, o que significa o enlace matrimonial, e a irmã, por óbvio, bem educada por seus pais, dizendo, eu entendo, você me dá a sua palavra, eu dou. Testemunhas atestando a veracidade daquilo, demais familiares, cidades inteiras tomando conhecimento daquilo. Isso é muito sério, irmãos. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, não é? Muito bem, nós pensamos acerca da seriedade desse tipo de pecado e nós pensamos parte das suas consequências, mas o que é estar na pele de um pecador moral, de alguém que cai nesse aspecto? Como uma pessoa assim pode se sentir? Ora, viver como um adúltero, como alguém que quebra a sua aliança com Deus, é ter uma vida destituída da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso é o que Salomão diz lá nos versos 1 e 2. No verso 7 agora ele diz, agora pois, esse pois leva em consideração tudo que ele disse até agora. Dá-me ouvidos, é como se ele estivesse dizendo, meu irmão, você percebeu que o assunto aqui é sério? Vocês perceberam como as consequências são terríveis, eternas? Então dê ouvidos. Não se desvie das palavras da minha boca, irmãos. Né? O pastor gosta de citar Juninho nesses momentos, é autoexplicativo, não é? Incline os seus ouvidos, preste atenção. Há tantas passagens na Bíblia alertando contra a traição conjugal, que a sensação que nós temos é como se Deus estivesse com uma placa enorme dizendo assim, perigo, em neon, para a gente não errar.
Versículo 8: afasta o teu caminho da mulher adúltera, não se aproxime da porta da sua casa. Esse aproximar-se da porta da sua casa é: não faça concessões. Se não for a sua avó, a sua mãe, a sua irmã, a sua esposa ou a sua filha, você não tem que ter amizade com essa mulher, meu irmão. E da mesma forma o homem. Você entende isso? A natureza humana já é má. Imagine se você der condição, cabimento, como nós falamos numa linguagem mais próxima da nossa realidade. Afaste o seu caminho do homem adúltero, da mulher adúltera, não se aproxime nem da porta da sua casa. Por quê? Porque se você se aproximar, versículo 8, você estará correndo o risco de dar a 1/3 a sua honra e os seus anos a cruéis. O que seria dar outro a sua honra? Seria conceder a alguém que não lhe ama a possibilidade de jogar o seu nome na lama. E isso, irmãos, é algo que afeta profundamente o meu coração. O pastor Jaime Kemp, que Deus tem usado para pensar a respeito dessas questões, escreveu um livraço chamado Pastores em Perigo. E dentro desse livro ele traz uma série de testemunhos de homens que, infelizmente, eu digo isso com o coração partido, sucumbiram nesse aspecto e cometeram esse pecado moral. Quebraram essa aliança. E o pastor Jaime traz de uma maneira meramente exemplificativa algo do que esses homens viveram. E a vontade que você tem de largar o livro e sair correndo, clamando a Deus por misericórdia, porque aquele que pensa que está de pé, que este ore para que não caia. Ninguém é infalível, irmãos. Todos nós temos os pés de barro. Que o Senhor guarde os nossos corações, as nossas famílias, para a glória do nome dEle. Eu fiquei tão profundamente afetado com isso que perdi o sono. E eu orava assim, irmãos, e Deus é minha testemunha, eu não quero aqui mentir perante os irmãos, absolutamente. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, Tu sabes que eu sou falho, pecador, eu tenho tantos somenos em minha vida, mas eu imploro ao Senhor, não permita que eu peque nessa área. E eu fiquei, irmãos, tão atordoado com isso que eu resolvi fazer uma frase assim, um outdoor, e eu coloquei diante da minha mesa. Qualquer de vocês que um dia for lá em casa, vocês vão ver que eu não estou exagerando. Eu estou aqui assentado, preparando pregações, aulas ou qualquer outra coisa, e sempre que eu levanto a cabeça, todos os dias, várias vezes no dia, eu olho para aquele quadro. O que é que está escrito lá? Lembre que você é um ministro do Evangelho. Deus lhe deu esposa e filhos. Há pessoas que lhe amam e que contam com você. Não as decepcione. Todos os dias eu leio isso, irmãos. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Várias vezes no dia. E eu espero que, em nome de Jesus, eu não caia nesse aspecto. Eu prefiro, irmãos, que Deus me prepare e me leve para a glória, do que ter que conviver com a minha honra nas mãos de outra pessoa. Porque o homem não tem misericórdia. Então Deus não vai permitir isso, em nome de Jesus. Não dê os seus anos a cruéis. Tudo que você levou anos para construir, agora é jogado na lama. Sua família desmoralizada perante a sociedade, os seus filhos frustrados, isso se espalha como um rastilho de pólvora, e é uma coisa terrível, irmãos. E Salomão continua: para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Perceba que há um senso de direção para aquilo que nós conseguimos com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho. Se você ponderar a vida de alguém que pecou nesse aspecto, você vai perceber que a vida financeira, material dele se torna um caos. Sobretudo, se o homem for o arrimo da família e ele estiver traindo a sua esposa com a terceira, porque a Jezabel, irmãos, a esposa, ela se conforma com aquilo que você pode lhe dar, porque ela é uma mulher idônea, ela é uma auxiliadora fiel, mas a Jezabel, ela está nem aí, meu amigo. E leve em consideração que você não é nenhum Dom Juan, você na verdade, meu irmão, talvez não seja nem tão elaborado. Então você tem que ter o que oferecer. E ela vai cobrar. E vai lhe substituir quando você não tiver mais o que oferecer.
para que dos seus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. Uma das marcas distintivas de quem está cometendo esse pecado é o seu fracasso material, financeiro. Isso, irmãos, deixa bastante claro que a bênção do Senhor envolve aquilo que o Salmo 128 diz: mais que feliz é o homem que tem uma aliança com o Senhor, que anda nos seus caminhos, porque do trabalho da sua mão ele comerá, feliz ele será, e tudo que ele fizer prosperará. Quebra a aliança, ele vai deixar de comer do fruto do seu suor, vai fazer empréstimo, vai cair na mão de agiota, vai dever na praça e vai ficar desmoralizado, se sobreviver. E além de tudo isso, irmãos, um dia a beleza de Jezabel, um dia se acaba. Porque o relacionamento pecaminoso, ele é formado sob uma espécie de castelo de cartas, tudo é ilusório. A beleza é ilusória, o dinheiro é ilusório, o cara é um quebrado, mas ele sai com a mulher alheia, na mente dele ele é o senhor do mundo, ele está devendo tudo aquilo. E ela sabe, e ela quer fazer com que aquela dívida aumente, porque ela tem pouco tempo. Quanto mais ela conseguir sugar daquele tolinho, ela vai sugar, e depois ele que se vire para arcar com as consequências, e vice-versa. Levando essa beleza efêmera, esse relacionamento fluido em consideração, Salomão diz assim no versículo 11: e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. O que ele está dizendo? Que vã é a graça e enganosa é a formosura, que toda a carne é como a erva e a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, a gravidade vai agir, e quando a gravidade agir, você inevitavelmente vai arcar com as consequências de uma vida pecaminosa, e o seu corpo vai dar sinais da vida tola que você levou, e você vai precisar de pessoas que te amem pelo que você é e não pelo que você tem. E é de partir o coração quando nós observamos famílias que se desfizeram por conta da traição. Geralmente, aqui eu não quero generalizar, mas só para levantar o meu ponto, aquele que é traído, na maioria das vezes fica com os filhos e com base numa pensão difícil, consegue levar a vida, educa as crianças com dificuldade, mas consegue, irmão, ter o respeito e o amor dos filhos na velhice. E o que saiu de casa agora não sabe para onde ir, nem para onde vai. A adúltera já deu um pé nele há muito tempo, e agora ele está na porta de casa, se humilhando a todos quantos, para que alguém coloque um comprimido na boca dele. Eu não quero uma velhice dessa para ninguém, irmãos. Vocês conseguem perceber isso? E venhas a gemer no fim da tua vida, quando tu tiveres consumido a tua carne e o teu corpo. E você vai dizer assim quando isso acontecer, versos 12 a 14: o que foi que eu fiz da minha vida? Porque foi que eu não dei ouvidos ao ensino? Porque foi que eu desprezei a disciplina? Porque foi que eu não escutei a voz daqueles que me ensinavam? Porque foi que eu não inclinei aos meus mestres os meus ouvidos? Por conta do meu comportamento é que todo este mal me acometeu perante todo o meu povo. Pois bem, o que nós devemos fazer para que isso não aconteça conosco? Algumas aplicações aqui nós encerramos. Irmãos, esse capítulo é chocante, não é? Vocês precisavam ver como eu estava preparando isso aqui, irmãos. Meu Deus, é até bom compartilhar com vocês, porque alivia também o meu coração. Porque fica todo mundo preocupado, e um ajuda o outro e ninguém erra. Então Salomão diz assim: não despreze a sabedoria e o entendimento. Em outras palavras, dê ouvidos à voz de Deus. Se hoje você ouviu a palavra de Deus, meu irmão, guarde-a no seu coração. Vamos fazer uma citação de Provérbios 7. Provérbios 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Atas aos teus dedos, escreve-os nas tábuas de carne do teu coração. Dize a sabedoria: tu és a minha irmã. Nós estamos terminando da maneira como começamos. Adquire sabedoria, com tudo que você tem, adquire-a. Guarde a sabedoria, dê ouvidos à palavra de Deus, cresça em inteligência espiritual.
para que te guardem da mulher alheia, Provérbios 7:5, e da estranha que lisonjeia com palavras. Esse é o antídoto, irmãos, a palavra de Deus como coluna e baluarte do nosso coração. Portanto, dê ouvidos à palavra de Deus. Essa é a primeira aplicação. A segunda, não se deixe seduzir pela mulher estranha, pelo homem estranho que espreita pelo caminho, fuja dela. É interessante, irmãos, que a teologia bíblica diz assim: quando o espírito do governador se levantar contra você, não saia da posição. Interessante, não é? Mas quando a mulher de Potifar estava sozinha com José na sala, o que foi que José fez? Correu. Você pegou aí? Fuja dela. Fuja dele. Você deve olhar para uma pessoa que tem qualquer tipo de intenção impura com você, como o próprio Perasmós, como o próprio tentador, como o próprio demônio. Ela quer acabar com a sua família, ela quer acabar com o seu relacionamento conjugal, ela quer desmoralizar os seus filhos, quer colocá-los num poço profundo de melancolia emocional, quer jogar o seu nome na lama. Se você gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa pensando nisso, você vai querer dar um murro nela e não um beijo. E vice-versa, não é? Interessante, irmãos, que para o mundo atual, o homem perspicaz, o homem festejado é aquele que pega todo mundo, ele é o pegador. Mas nos dias atuais, a mulher também, que é festejada pela sociedade, é aquela que pega todo mundo, na mesma noite, na mesma festa, pega todo mundo. Pensando no homem, já que o princípio bíblico é o homem ser o cabeça. Olha só, a palavra grega para condução, a palavra duco, significa que no momento em que o homem, biblicamente falando, conquista o coração da sua esposa e se casa com ela, que ele está no controle daquela relação enquanto cabeça. Ele está conduzindo a sua família para a glória de Deus. Quando esse homem se deixa seduzir pela Jezabel, os papéis se invertem. A expressão eu conduzo deixa de ser do homem e passa a ser daquela que não lhe pertence, e vice-versa. Isso pode acontecer com a mulher também, que está com um homem que não lhe pertence. E agora o homem que ficou para conduzir está sendo conduzido, mas na cabeça dele, levando em consideração o que ele tem ouvido é: eu sou o senhor do meu destino, eu estou pegando todo mundo. E não sabe que todo mundo está levando ele para um caminho de perdição. Ele pensa que está no controle da sua vida, quando na verdade ele não controla nada. E isso, irmãos, é um exemplo clássico de Romanos capítulo 3. Eu lhes entreguei a uma disposição mental reprovável para cometerem todo tipo de torpeza. Eles acham que são senhores das suas vidas e não sabem que se comportam daquela maneira porque na verdade foram abandonados. Veja só, Provérbios capítulo 7, versículo 24. Vamos lá, Felipe, para terminar. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela ou dele, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é um caminho de sepultura, e desce para as câmaras da morte. Essa é a casa do adúltero e da adúltera, um lugar de morte. Mas, irmãos, na visão de Deus, através dos lábios de Salomão, como é que isso acontece? Isso aqui é o ponto alto da minha reflexão com vocês hoje à noite. Eu fiquei impressionado com a visão que Deus tem de quem se deixa seduzir. Vamos lá, Provérbios capítulo 7, versículo 6. Salomão vai gastar 3 capítulos só para falar das proezas da infidelidade, 5, 6 e 7. Provérbios 7, versículo 6, esse aqui, irmãos, eu vou ler para vocês, e vocês vão perceber como a gente vai precisar aqui avançar, não precisa de explicação aqui. Olha só, Provérbios 7, 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples um jovem que era carente de juízo. É o tolinho, irmãos, o bobinho. E ele continua: que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Salomão diz: não se aproxime da casa dela, fuja, é um lugar de morte. Aí está lá o tolinho junto à esquina da casa da mulher adúltera, seguindo o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, olha o contexto.
sem que as testemunhas estejam ali, o cara está fazendo as concessões, alguém está vendo, tá não. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando pelos cantos, e o cara pensa que ele é o gostosão. Ela está caçando, meu irmão. Minha irmã, ele está caçando, você a caça. E continua. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente, ou seja, de cara deslavada, lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Há uma sutileza, há uma espiritualidade. Qual é a tua necessidade? Quais são os teus problemas? Eu quero te ajudar. Esse cara nem deveria estar ali. Olha para Davi, Davi deveria estar lutando a guerra do Senhor, junto com os seus soldados, no momento em que todo mundo estava no campo de batalha, Davi estava em casa passeando pelos seus palácios, e dá de cara com Batseba. Não faça concessões. Versículo 15, por isso saí ao seu encontro, a buscar-te, te achei. Nos versículos anteriores ela estava caçando, encontrou o tolinho e falou: eu estava procurando você, achei você. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, ele foi viajar, levou consigo um saco de dinheiro, só vai voltar por volta da lua cheia. Então, versículo 21, ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, no instante, a segue. De que forma? Como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso vai lhe custar a vida. Você consegue perceber, meu irmão? Não se torne aquilo que Salomão chama de homem tolo, homem perverso. Versículos 22 e 23 do capítulo 5. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. As suas iniquidades o prenderão, ele será amarrado pelo seu maldito pecado, ele morrerá por sua indisciplina, não deu ouvidos à sabedoria e à inteligência. Versículos 1 e 2. Dê ouvidos ao que eu vou dizer, é muito importante. Versículo 8, você está prestando atenção? Eu vou reforçar para você, dê ouvidos ao que eu estou dizendo, não perca a sua família, não perca a sua salvação. Você não deu ouvidos a tudo isso, é o que Salomão está dizendo. Você vai ser amarrado pelo seu maldito pecado, morrerá por sua indisciplina, e por causa da sua loucura, você se perderá. Qual o antídoto para tudo isso? E agora nós encerramos. Fidelidade. O mesmo Salomão vai escrever Cantares, ou melhor, Eclesiastes 9:9. Eclesiastes 9:9. Ele está imaginando um homem santo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Salomão imagina qual é a recompensa para um homem que ama a Deus. Um homem que tem as suas vestes brancas e que não falta óleo sobre a sua cabeça. A recompensa é essa: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, as quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com o qual te afadigastes debaixo do sol. Em outras palavras, a recompensa do homem que mais se aproximará na terra daquilo que ele receberá no céu é a mulher que Deus lhe confia para amar toda a sua vida. Você consegue perceber isso? Como é que o casamento é uma coisa ruim, irmãos? O casamento é a melhor coisa do mundo, desde que nós nos casemos dentro dos parâmetros bíblicos. Agora vamos aplicar o capítulo 5, versículo 15, Provérbios 5:15, bebe água da tua própria cisterna, bebe água das correntes do teu poço. O que é que você quer com a cisterna do teu irmão? Bebe água da tua. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros das águas.
Versículo 17: sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito, abençoado por Deus. Mais que feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Da sua mão comerá, feliz ele será, tudo que ele fizer prosperará. A sua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É isso aqui, irmãos. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo. É uma aplicação que tem a ver com o enlace matrimonial, a relação que envolve um homem e uma mulher. Que ela seja para ti, que ele seja para ti, que vocês possam embriagar-se com as suas carícias. O objetivo de Deus com o casamento é esse mesmo, que você não tenha que procurar fora absolutamente nada. Contudo, isso também não significa dizer que no casamento você vai fazer o que quiser, porque o mesmo Deus que diz assim, embriague-se com aquilo que a tua esposa pode te oferecer, é o Deus que diz, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, vírgula, e esse é o ponto, bem como o leito sem mácula. Não é lindo, irmãos? É lindo, é perfeito. Ele pensou em absolutamente tudo. Portanto, lute para tornar, quinta aplicação, o seu casamento cada vez mais santo. Versículo 20 e 21. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Honre a sua família, honre o seu cônjuge, honre os seus filhos, honre a Deus. Honre a Deus. Não abra mão da sua família, não jogue fora a felicidade das pessoas que estão diretamente ligadas às suas decisões. Dê ouvidos à palavra de Deus, guarde-a no seu coração, porque Ele é um Senhor que recompensa muito bem. Aqueles que permanecerem fiéis viverão a bênção completa do Salmo 128. Qual é a bênção completa do Salmo 128? Eles verão os filhos dos seus filhos, e haverá paz sobre o Israel do Senhor. Você não quer isso para a sua família não, meu irmão? Mas é lógico que você quer. Então, como o irmão Jânio me incumbiu da responsabilidade de pensar um assunto específico dentro de família, aprove a Deus, irmãos, propor esse assunto ao meu coração. Eu sei que por vezes ele pode ser chocante, mas na minha opinião, levando em consideração o momento atual que nós estamos vivendo, uma reflexão como essa é muito oportuna. Então, no nome de Jesus, que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, que Ele guarde os nossos pés do mal, que Ele nos faça vencer cada uma das tentações que virão até a nossa chegada a Jerusalém Celestial. E quando finalmente aquele grande dia chegar, o desejo que eu tenho para mim e para todos vocês é que nós venhamos a apresentar as nossas esposas e famílias a Deus como essa igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus irmãos?